Boa noite, gente, que chegou agora, né? Enfim. Hoje o tema é sobre arquétipos. No caso, eu vou falar sobre os de Jung. Cada um fala de um jeito, mas eu chamo de Jung. E como isso pode ser aplicado nas histórias e tudo mais. Porque é uma forma interessante de se pensar a construção de personagens e de entender que arquétipos são características que as pessoas entendem. Você nunca chega para alguém e conta exatamente como funciona, mas a pessoa já tem uma ideia ali mental, mais ou menos formada sobre cada um desses arquétipos, porque é uma coisa que está ou no inconsciente coletivo, como o próprio Jung fala, ou, sei lá, a pessoa aprendeu através das coisas que ela leu e acabou acolhendo na própria cabeça. Então, tá aí nesse paralelo. Então, por exemplo, o arquétipo do mago. Todo mundo, quando pensa no mago, tem uma imagem na cabeça. E essa imagem, geralmente, é de uma pessoa velha, por preferência vestida de azul, tipo Merlin, que a gente vê em animações. E aí, quando você faz um personagem desse campo, esse arquétipo vai estar em contato com a pessoa, vai estar na expectativa da pessoa. Você pode tanto contribuir, fazendo o que é esperado, ou você pode quebrar esse arquétipo de alguma forma, desestruturar, modificar, porque é uma ideia. Você sabe que é uma cadeira, mesmo se ela estiver desenhada com 3 riscos. É a mesma coisa. Por exemplo, o arquétipo do herói. Quem não conhece esse arquétipo? Que é a pessoa que vai lá, pega a espada dela e enfrenta o mundo. Então tem toda uma ideia ali. E as características comuns, por exemplo, um herói ele tem que ser corajoso. É o que é esperado de um herói. Então, porque está dentro do arquétipo. O herói é aquele que é iniciado. É o que está lá no campo comum dele, acontece alguma coisa, ele parte para a aventura, enfrenta o mundo com a espada na mão, de alguma forma, seja o que for a espada dele, que pode ser outro tipo de ferramenta. E aí ele se transforma e volta para o lugar inicial com coisas diferentes e transformado mesmo. Ele passou por um processo interno ou externo que fez com que ele mudasse. E ponto, esse é o arquétipo do herói. No cru, assim. Ele até combina com a jornada do herói, porque é todo voltado em cima dele. E até o herói, que não é herói, daí seria um anti-herói, também tem um arquétipo do anti-herói. De certa forma tem, na verdade ele faz parte. Porque você pode pegar um arquétipo e subverter partes dele, sim, mas você está falando sobre ele, de certa forma, porque está dentro dessa ideia pré-concebida. Tanto que o anti ainda tem a palavra herói do lado, porque é o mesmo arquétipo que está sendo trabalhado, de uma forma diferente, mas está ali, que é uma ideia pré-concebida que todo mundo tem em comum. E aí tem vários deles. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, só para contextualizar melhor. E aqui vou ler. Aí tem o inocente, por exemplo. É aquele que acredita que o mundo pode ser um lugar melhor, em que todos podem ser o que querem ser, sabe? Aquele ar de ingenuidade. Ele geralmente é ligado a esse arquétipo. A criança geralmente está dentro desse arquétipo. E aí tem várias formas de trabalhar, como todos. Aí tem o cara comum ou o normal, que o maior desejo dele é pertencer a um grupo, ao que seja. Então, ele acaba interagindo com os outros personagens ou com as outras pessoas, ou arquétipos. Ele faz o que pode, assim, para pertencer. Ele acaba, por exemplo, guardando coisas para ele mesmo, porque ele quer se sentir comum, ele quer se sentir normal. Então, esse é outro arquétipo. Aí, o do herói, como eu já falei, que tem a ver com motivação, com coragem, com a jornada, ser iniciado, se transformar. É o herói mesmo, vai lá com a espada dele na mão e enfrenta o mundo. Aí tem o cuidador, que é aquele que quer ajudar as pessoas e também quer ser ajudado de certa forma. E ele tem medo de que coisas ruins aconteçam com os outros. Então, ele, por exemplo, pode se sacrificar por alguém para que todo mundo fique bem. Então, ele tem essa ligação dele com os outros, tem a ver com cuidado, com manter, por exemplo. Aí tem o explorador, que é o que ama a liberdade, odeia o tédio, que quer ver o mundo com os próprios olhos, ele quer conhecer, ter experiências. Então, ele está sempre viajando, por assim dizer. Geralmente é assim que ele aparece.
Aí tem o rebelde, que pelo próprio nome, né, ele tem um monte de ideia na nossa cabeça, né? Que é o que contesta, o que contraria, o que se rebela, é o que age. Ele quer, tipo, entender os próprios valores e lutar por eles, porque ele acredita. Então, é muito usado recentemente, bem comum na adolescência, né? Então, é uma coisa que está ligada até à nossa própria visão de como é o desenvolvimento das pessoas. Aí tem o amante, que é totalmente ligado a relacionamento entre pessoas, que não precisa ser exatamente romântico. E ele tem medo, por exemplo, da solidão, gosta da beleza, gosta de interagir. Então, esse ar é ligado a estar junto e cultivar algo junto. E aí tem o criador, que é o que quer se expressar, quer criar coisas. Geralmente é o artista ou o músico, que aparece em vários lugares. Tem o tolo, que aí é o que quer aproveitar a vida como se o mundo fosse acabar amanhã, por exemplo. Carpe diem. Então, geralmente ele é usado de alívio cômico e ele tem como uma coisa muito positiva não se importar com os outros. Então, geralmente essas características andam juntas ou são esperadas juntas. Aí tem o sábio, que é o metódico, é trabalhista. Ele tenta entender o mundo e ele também tenta se entender. Então, o sábio está ligado à compreensão, à tentativa de acolher tudo, de certa forma. Ele acaba procurando a verdade, essa é a motivação dele. E tem o mágico, que quer entender as leis fundamentais, como funciona o universo, de onde veio tudo. E tem esse ar mais místico, não é exatamente que nem o sábio que usa as experiências e tem um caminho mais voltado para autonomia e independência do próprio ponto de vista. Que aí o sábio, por exemplo, ele vai querer testar e conhecer através dele mesmo, tipo, ao invés de só pegar um conhecimento pronto e engolir. O mágico não, ele já tem um ar mais além, assim, no sentido mais espiritual até. Então já é parecido, mas não é a mesma coisa. E tem o governante, que é o que quer controlar, exercer poder. Ele é o responsável, ele é o que administra. E esses arquétipos, eu falei os 12, espero, menos seu barril, eles têm todas essas imagens que ficam na nossa mente e que são muito boas para usar no personagem, por exemplo, porque eles têm uma motivação clara. E a motivação é uma das coisas que mais puxa alguém para um personagem. É uma coisa que ajuda a pessoa a ter empatia com os personagens, de certa forma. Porque se você entende o que o personagem quer e o que ele está pondo em risco, a chance de você se importar com ele é bem maior do que se você tá ali só com o personagem e não sabe o que está acontecendo. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Eu. Boa noite, meu povo. Eu peguei o comecinho, cheguei um pouco atrasado. Mas a minha pergunta é que eu tava ouvindo os arquétipos que você citou. E aí eu comecei, obviamente, a pensar em personagens, né? Que se encaixavam, que se enquadravam nesses cubinhos. E é meio interessante porque a gente faz isso de maneira até inconsciente, né? A gente tenta caracterizar um personagem de uma maneira que ele se identifique, então, querendo ou não, a gente cai em cima de um arquétipo. A minha dúvida é, tinham alguns arquétipos que cabiam em um único personagem? Tipo, um personagem poderia ser, sei lá, cuidador, mas ele também podia ter características de outro arquétipo. Eu quero saber como é que funciona se a gente quiser misturar esses arquétipos, até para o personagem não parecer previsível, porque se a pessoa já tem a noção de que aquele personagem é, sei lá, inocente, aquela ideia do tolo, de que acredita nas pessoas, independente dos erros que elas façam, que quer dar a segunda chance, meio que as atitudes dessa pessoa já ficam previsíveis ao longo do livro. Então eu queria saber como é que a gente consegue misturar esses arquétipos para trazer uma coisa mais original. Então, sim, é bem comum, aliás, que se misturem, embora em alguns personagens são mais lineares, geralmente é só um mesmo, já que o arquétipo é uma coisa pronta que todo mundo tem na cabeça. Se o personagem não vai ser redondo, dá para simplesmente jogar um arquétipo, a pessoa já vai entender como ele vai funcionar e pronto. Mas aí, quando mistura, é importante cruzar bem a motivação, porque, por exemplo, a pessoa pode ser um tolo que acha que todo mundo vai ser de um jeito, vai lá, perdoa e não sei o quê. Mas ele pode ter uma vontade por dentro de, sei lá, ser um sábio. Então, ele pode ter uma jornada em que ele se transforme, ou ele pode, por exemplo, conciliar duas coisas diferentes e tentar trabalhar isso para ver como funciona.
Porque se um arquétipo traz uma expectativa, que ela é clara, que o leitor vai lá e vai já entender o que está acontecendo, e você chega com outro, você desestabiliza esses medidores, ainda mais se são arquétipos que não são tão próximos. Porque você consegue fazer grupinhos de 3, por exemplo, sabe? Explorador e inocente. Eles têm uma ideia, assim, ligada à autonomia, a acreditar na verdade deles e ir atrás dela de alguma forma. Por exemplo, o rebelde, o mago e o herói. Eles tendem a arriscar e a transformar, porque a história deles é sobre isso, transformar, seja outra coisa ou eles mesmos. E aí tem, por exemplo, o cara comum, o tolo e o amante. Tem a ver com pertencer e com prazer. Cuidador, criador e governante. Tem a ver com manter, cuidar e gerar. Se você faz uma combinação dentro desses, eles tendem a ser mais previsíveis. Mas se você pegar uma separada, a chance de você realmente não conseguir prever o que o personagem vai fazer é muito maior. E eu consigo ver vários deles na literatura. Posso complementar também? Pode. Por exemplo, o Jack Sparrow, ele é o bobo da corte anti-herói. Tipo, são super Exato. opostos e deu muito certo, ficou muito legal. Por exemplo, se você pegar o inocente com fora da lei, ele vai fazer muitas confusões, entendeu? Então é legal pegar esses estereótipos completamente opostos para dar uma repaginada, fica muito legal. Fica. A Jota agora falou estereótipos. Qual é a diferença entre o estereótipo e o arquétipo? Então, o estereótipo ele é mais aberto, pode ser sobre qualquer coisa, praticamente. O arquétipo tem. O estereótipo pode ser a Patricinha, a Beata, coisas menores. Agora, o estereótipo é uma coisa maior, tipo na jornada do herói mesmo. O arquétipo, isso. O arquétipo ele é mais enraizado, sabe? Ele é um conjunto enorme de valores, de motivação, de medo, de desejo, tudo junto. Já o estereótipo ele é mais visual, por exemplo. Você não vai falar que um personagem que às vezes tem nada a ver com um mago, mas a forma dele de agir é de um mago. E aí você pode conciliar e vai entender os valores, os motivos e os medos só de bater o olho, mesmo sem entender. Às vezes você não tem consciência disso. Mas o estereótipo ele é mais visual, então você pode estar completamente enganado. Aí tem esse lado. No caso dos arquétipos, você pode até subverter, mas tem um jogo de expectativa ali e tem uma ligação de sentido. Se você for fazer um personagem, sei lá, com o arquétipo do inocente, e você do nada muda uma característica sem ter interferência de outro, sem ter uma justificação no meio, você vai ficar, tá errado. E você não sabe por quê. Às vezes você não sabe mesmo que tem a ver com essa quebra, mas tem ali um conjunto de ideias que combinam. Por exemplo, o inocente está sendo inocente então, a história inteira, totalmente agindo dentro disso. Aí do nada ele tem uma atitude extremamente maliciosa, você vai ficar tipo assim, ué, o que aconteceu? Como assim? Do nada ele parou de acreditar nas pessoas sem ter acontecido nada. É porque quebrou o arquétipo. É diferente de você quebrar um estereótipo. Porque estereótipos, como eles são mais visuais e mais exteriores, é muito fácil de você errar. Porque é uma coisa mais superficial. Por exemplo, um mentor dos Jogos Vorazes, ele não é o estereótipo do velhinho, encarquilhado e sábio. Ele é bêbado, boca suja, entendeu? Ele quebrou o estereótipo, mas manteve o arquétipo de mentor. Exatamente. Então eles podem trabalhar juntos ou para te confundir também.